Durante o ano de 2021, cerca de 80% dos compradores de veículos acabaram pagando valores acima do preço de mercado sugerido pelas principais montadoras de veículos. E depois disso, o conceito de carro popular aqui no Brasil praticamente desapareceu com carros novos, que antes custavam ali a bagatela de 40 mil reais, passando para 80 mil a 115 mil reais. Mas os compradores eles começaram a ficar desanimados de pagar preços tão altos e os preços estão começando a cair. E nesse vídeo nós vamos discutir as principais razões que provocaram essa elevação dos preços dos automóveis. E para uma abordagem assim mais prática, eu vou utilizar indicadores e dados econômicos para demonstrar que, embora muitas das informações sejam originárias, principalmente dos Estados Unidos, essas tendências elas semelhantemente acabam vindo para o mercado brasileiro por uma razão muito simples e fácil de entender. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te sugiro que faça isso agora mesmo, porque aqui nós discutimos sobre as principais mudanças de preços de veículos, inovações, lançamentos e muito mais. E não perca mais tempo, se você quer aprender os principais métodos de negociação na hora de vender ou comprar o seu carro novo e evitar três principais problemas comuns nesse mercado, nesse segmento, que é cair em golpe, ser ludibriado ou pagar um preço injusto por algum modelo e recebendo a pior avaliação no seu carro usado, aprenda com quem está há mais de 18 anos nesse segmento. O link está aqui abaixo na descrição. Mas voltando ao assunto, quem é que não se lembra que durante a pandemia a demanda por bens aumentou significativamente, já que as pessoas estavam limitadas em relação às viagens, a entretenimento, e por esse motivo, juntamente com a injeção de trilhões de dólares na economia americana e brasileira para evitar a recessão, acabou resultando em muitas pessoas comprando imóveis, bens, veículos e coisas afins. Só que uma pesquisa realizada aqui no Brasil indicou que 96% dos consumidores pretendiam comprar um carro em 2021. E lembrando que isso aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos as vendas de carros elas aumentaram, especialmente as de carros usados. E além disso, os juros estavam extremamente baixos. E o que encorajou ainda mais as pessoas a comprar veículos, isso foi uma das razões principais. E para estimular a economia, o Sistema de Reserva Federal, um órgão governamental responsável pela economia norte-americana, que serve para estabilizar o valor da moeda, manteve a taxa de juros próxima de zero por vários trimestres só no ano de 2020 e durante todo o ano de 2021 também. E alguns financiamentos de carros nos Estados Unidos ofereciam até mesmo juros zero para bons pagadores, e que significava que os compradores de veículos podiam adquirir um carro financiado com quase nenhum juros. E no Brasil a história não foi muito diferente. Os juros eles atingiram a mínima histórica de 2%, tornando a compra de veículos ainda mais acessível. Só que o problema foi a falta de oferta, principalmente de carros novos. Isso se deve ao fato de várias fábricas terem parado a produção de veículos em 2020 e 2021, incluindo grandes empresas como a Chevrolet, a Ford, a Volkswagen. E de acordo com algumas pesquisas, a produção mundial de veículos caiu 16% só em 2020. Só que mesmo as fábricas que continuaram a produção enfrentaram problemas com a escassez de chips semicondutores, que são usados em diversas partes do carro, sendo que um carro tem em média 1.400 semicondutores. Essa escassez se deve a vários fatores, como problemas na cadeia de suprimentos e pausas na produção de empresas como a TSM, que é a maior fabricante de chips semicondutores, está localizada em Taiwan, próximo à China. E o gigantesco mercado automotivo vem enfrentando um grande desafio em relação aos preços dos carros. A combinação de oferta extremamente reduzida devido à falta de semicondutores e a demanda super elevada por conta de juros baixos e dinheiro disponível nesse mercado acabou provocando um aumento significativo nos preços dos carros.
E isso se deve ao fato de que quando há pouca oferta, os vendedores eles tendem a aumentar os preços, lógico, para obter mais lucros com isso. E com alguns exemplos da Ford, Chevrolet e Jeep, é possível ver uma forte alta dos preços dos carros usados dessas marcas em 2022. Só que essa falta nos preços tem levado os compradores a não estarem mais dispostos a pagar preços exorbitantes pelos veículos. E vendo essa bolha inflar e ameaçar estourar aqui no Brasil, a demanda por carros começou a enfraquecer de certa forma, o que tem levado a uma queda nos preços de veículos agora no final do primeiro semestre do ano que nós estamos, em 2023. Embora o preço médio dos carros vendidos nos Estados Unidos ainda estejam elevados, é possível perceber uma estabilização e uma leve tendência de queda nos preços. Só que o que me chama a atenção é que, além disso, a mudança de percentual anual nos preços dos carros vem caindo bastante, o que acaba indicando que a alta nos preços está começando a se estabilizar novamente. Só que é importante ressaltar que a alta nos preços dos carros afeta diretamente o poder de compra dos consumidores, o que pode levar a uma desaceleração na economia como um todo, nesse conjunto, nesse contexto. E mesmo assim, é necessário encontrar soluções para lidar com essa escassez de semicondutores e estabilizar os preços dos carros no mercado automotivo aqui no país. Para pessoas comuns que especulam o mercado, pode até não parecer real essa queda nos preços. Mas como quem vive desse mercado, desse segmento, eu afirmo categoricamente que se você fizer qualquer proposta abaixo do valor de pedida de um carro usado anunciado, seja na web, seja o sugerido pela montadora ou pela tabela FIPE, seja no site de concessionária, você vai ter um aceite pelo menos de 5% abaixo da tabela. Mas com certeza vai ter, e às vezes até mais do que isso. Em 2021 e 2022, para carro 0 km, a falta de semicondutores e a alta demanda do mercado acabou causando um aumento significativo nos preços dos carros, tornando os carros mais caros do que nunca. Isso foi perceptível no mundo todo. E com a oferta escassa, as montadoras elas venderam os veículos por preços mais caros. Isso tem sido um problema para os consumidores que não estão mais dispostos a pagar preços exorbitantes pelos carros. Só que recentemente os preços eles começaram a cair nos Estados Unidos, graças a alguns fatores que estão contribuindo para que isso possa acontecer. E um desses fatores que me chamou a atenção é o aumento dos juros, que torna a compra de um carro ainda mais difícil. Com os juros mais altos, os financiamentos eles ficam mais caros, o que acaba desencorajando muito mais consumidores a comprar um carro novo. E nos Estados Unidos, os juros eles saíram de quase 0% em 2021 para quase 5% em 2023, um aumento absurdo, que torna um financiamento de um veículo muito mais caro. E além disso, aqui no Brasil também, o Brasil enfrentou esse aumento de juros de 1,5% ao mês em 2021 e pegou essa alta aí para quase 1,85% em 2022. Com juros de financiamento caro aqui no Brasil, dependendo de empresa ou banco, a compra de carro ela se tornou ainda mais difícil para muitos consumidores. E esses fatores estão levando a uma queda nos preços dos carros, que é uma boa notícia para aqueles que estão procurando por um veículo novo ou seminovo. Só que, sendo assim, os preços elevados nos carros, aliados à dificuldade em conseguir financiamento pré-aprovado ou aprovado, estão contribuindo aí para a queda de demanda nos preços dos carros. E além disso, a inflação, ela também tem influenciado nessa queda, porque com os juros mais elevados, a dívida se torna mais cara para as pessoas. E elas têm menos dinheiro disponível para gastar com isso. Em 2022, a taxa de inflação nos Estados Unidos atingiu 9,1%, a maior nos últimos 40 anos, enquanto aqui no Brasil a inflação fechou em 2021 em mais de 10% na escala, a taxa mais alta desde a crise de 2015. E a desaceleração econômica é o terceiro fator que tem contribuído para a queda nos preços dos carros, sendo uma consequência dos dois primeiros fatores que eu mencionei aqui no início do vídeo. E é importante entender a lógica do ciclo econômico
que visa diminuir a inflação e crescer o país o mínimo possível para que ela não dispare. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos e o mundo como um todo estão em processo do ciclo contracionista. E isso é engraçado que também tem impactado na queda dos preços dos veículos mundialmente falando. E atualmente é possível notar a desaceleração das economias tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil por meio desses indicadores. Não precisa ir muito longe para a gente perceber as demissões em massa, os juros altos, enfim. E a demanda por veículos também está cada vez mais fraca. É importante lembrar que essas flutuações no mercado são comuns em ciclos econômicos. Só que, por outro lado, o aumento da oferta de veículos é um fator que contribui para a diminuição da demanda. E após os gargalos causados pela pandemia, como a escassez de chips semicondutores, as fábricas voltaram a produzir normalmente e os investimentos na indústria eles aumentaram, que resultou em um crescimento de aproximadamente 5,5% na produção de veículos no Brasil em 2022. Mas mesmo assim, a oferta de veículos continua crescendo enquanto a demanda está em queda. E as vendas dos carros novos em fevereiro desse ano apresentaram uma queda de 8% em relação ao ano anterior, levando algumas montadoras como a Volkswagen, a Chevrolet, a adotarem férias coletivas em março de 2023 para equilibrar a oferta e a demanda do mercado e evitar necessidade de baixar ainda mais os preços. Só que é possível observar que algumas concessionárias elas já estão oferecendo descontos máximos em carros novos para estimular, aquecer de certa forma as vendas, porque a demanda ela está cada vez mais esfriando rapidamente. E com a oferta de veículos voltando ao normal e a demanda em queda, os estoques de veículos também estão, de certa forma, aumentando. Só que isso resulta em uma queda nos preços. As empresas, como por exemplo a Tesla, ela tem feito reduções de preços para não perder muito em quantidade de vendas. E o pequeno crescimento que a Tesla deve confirmar até o final do primeiro semestre de 2023 pode ser uma explicação pelas estratégias de preços da marca. E pela sexta vez no ano, a montadora acabou mexendo na balança de preço, na sua tabela dos seus carros elétricos e reduziu valores de 2 modelos. E sinceramente, isso é saber jogar o jogo. Essa é uma das estratégias que a Tesla usou genial para poder ganhar um pouco mais de participação no mercado de veículos elétricos, enquanto outras montadoras estão desacelerando na sua estratégia. Embora essa estratégia seja um risco no curto prazo, já que pode resultar em menor faturamento e queda no preço das ações a longo prazo, pode ser um jogo inteligente e interessante, especialmente em momentos de queda de preço nos carros de luxo, como a Ferrari ou a própria Lamborghini. E além disso, é importante mencionar que outras montadoras também têm enfrentado a queda na demanda e adotado medidas para tentar equilibrar a oferta e a demanda. Algumas montadoras como Volkswagen, Chevrolet já deram férias coletivas em março de 2023 devido à baixa demanda, à baixa procura pelos carros. E apesar disso, algumas concessionárias elas têm oferecido descontos em carros novos para tentar atrair os clientes e estimular essa procura por carros. Só que é possível que nós vejamos mais empresas aí adotando estratégias semelhantes à da Tesla para poder ganhar mercado em meio a essa queda brusca na demanda por carros. Sobre o que eu acabei de falar anteriormente, é destacado o desempenho de empresas do setor automotivo em meio ao cenário de queda na demanda por carros. Enquanto a maioria das montadoras tem enfrentado dificuldades para poder manter as vendas aquecidas, algumas empresas têm conseguido se destacar e até mesmo registrar recordes de vendas. Um exemplo claro disso é a própria Porsche, que registrou um aumento recorde nas vendas de 18% no primeiro semestre em relação ao ano passado. Outra empresa que tem se destacado é a própria Ferrari, cuja demanda ela acaba se mantendo estável, mesmo em momentos de crise, e ela cresce incansavelmente a cada ano, ano após ano. E além disso, os preços dos carros da Ferrari
tendem a subir ao longo dos anos, em contraste com outras montadoras que têm veículos mais acessíveis que tendem a diminuir o preço. E por outro lado, é curioso porque há empresas que foram afetadas negativamente pela crise, como por exemplo a Carvana, para quem não conhece, que enfrentou uma forte queda em suas ações após um período de grande valorização. Depois você faz uma pesquisa muito breve que a Carvana é uma empresa que tem como propósito a venda de veículos sem que o cliente precise sair de casa. Mas a sua valorização no mercado de ações foi impactada pela crise no setor automotivo. E diante desse cenário, a análise de empresas de luxo como Ferrari pode ser interessante para investidores que buscam resiliência em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo. E uma vez que essas empresas têm um histórico de demanda, digamos que estável e preços que tendem a se valorizar ao longo do tempo. Bom, e é notório que o mercado de automóveis está passando por uma mudança e com a Tesla reduzindo preços para manter a sua demanda e outras concessionárias oferecendo descontos em carro 0 km. A economia atual, com juros mais altos, torna o financiamento de carros mais difícil. E, como resultado disso, as pessoas estão pagando menos, cada vez menos, pelos carros vendidos nas vitrines das concessionárias. Só que mesmo assim, um pouquinho de conhecimento, estratégia e dicas de como lidar com esse contexto atual, eu reforço o meu convite para que você vá até o link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo para que você possa participar. Deixe um comentário aqui abaixo compartilhando a sua experiência com a compra ou procura por veículos recentemente e junte-se a esse bate-papo e discussão. Eu deixei um link de um grupo criado por mim mesmo aqui nos comentários, onde pessoas como você poderá participar e se informar cada vez mais de tendências e oportunidades de mercado de carros. Clique porque eu estou aqui esperando por você. Aí não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos, se gostou, claro. Porque a produção e edição de um vídeo demanda muito tempo, tá bom? Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.